Ainda sobre o ato, na Avenida Paulista, o republicano Shane David Jett, do estado de Oklahoma, voltou a tomar partido pela liberdade dos brasileiros. No X, o senador publicou imagens de cartazes exibidos na Avenida Paulista pedindo sanções a Alexandre de Moraes, além de bandeiras e mensagens pró-Israel. Está aí na tela para vocês verem nossa audiência. E o mesmo fez o congressista Rich McCormick. É hora de tomar uma posição, pediu o republicano no X, marcando o secretário de Estado Marco Rubio, que inclusive até citou a possibilidade das sanções ali à Casa Branca, né, para o Brasil, contra o Alexandre de Moraes. Fabi, vamos começar então, tem aí mais falas, ou seja, o Brasil está sendo visto lá fora, né, até a Avenida Paulista foi vista lá fora. Sempre, o Brasil está sempre sendo visto, ainda mais com o mundo mexido geopoliticamente, a gente tem aí a importância, primeiro, de localização do Brasil, né? A gente tem blocos competindo entre si, o bloco russo-chinês contra o bloco ocidental, por exemplo, Israel e a América, né, os Estados Unidos, e a gente precisa tomar partido. Nós estamos com um governo atualmente que tem a sua linha de governança alinhada ali para o bloco russo e chinês. Então, mas não é o que a população representa nem quer. Nós somos amigos de muito tempo, tanto dos americanos quanto do pessoal de Israel. Então, precisa pôr esse ponto realmente bem marcado, porque essa ajuda, se vier, quando vier e da forma que vier, é melhor uma ajuda do que nada, né? Então o Brasil tem esse potencial. E olha, a argumentação da doutora Kátia foi tão boa em relação ao pastor Malafaia, que eu também concordo, né, na parte, principalmente onde ela diz que o Congresso Nacional poderia ser mais corajoso, derrubar essa lei, a famigerada lei que mudou a nossa lei de segurança nacional, mas insisto aqui só num ponto de que não adianta brigar dessa forma quando já tem um ambiente completamente dividido. Eu até acho que se não tivesse esse ambiente dividido, nós não teríamos a ausência de tantas pessoas que não foram à manifestação, estou falando das pessoas comuns, tá? Porque as pessoas comuns percebem, né, que vai ali, ouve essas reclamações e não passa disso, né? Mas não é culpa do pastor, não é culpa das pessoas em si, mas culpa dos meios de ação que estão dominados. Então, só para deixar claro aqui, porque eu concordo muito aí com o que a doutora Kátia disse, inclusive. Doutora Kátia, o congressista Rich McCormick, ele aciona Marco Rubio, ele cita Marco Rubio, a gente lembra da Lei Magnitsky, né, porque foi Marco Rubio que começou a falar sobre isso na Casa Branca, e vamos ver quais vão ser os próximos passos, né, pelo menos os congressistas americanos estão sempre de olho ali, como a Fabi falou, o Brasil está sempre sendo visto, vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, eu acho importantíssima, crucial a postura dos Estados Unidos em relação a tudo isso, porque veja, se lá na Guerra Fria, no século XX, na extinta Guerra Fria, né, na já distante Guerra Fria, o que separava as duas cosmovisões eram o modus operandi das sociedades industriais que no mundo capitalista tinham o protagonismo da iniciativa privada e no mundo socialista, comunista tinha o protagonismo do Estado, tendo a crer que hoje o que separa os blocos no mundo são as formas como governos lidam com as liberdades individuais. E nesse aspecto, o Brasil de Lula, do STF e do STJ, não vamos colocar só na conta do STF, porque lembrando que o STJ acabou de fazer um evento enorme com a China, lá por março, abril desse ano, inclusive com juízes do Partido Comunista Chinês. Esse Brasil de Lula e do Judiciário, ele tende a nos alinhar a um eixo do mundo de viés muito ditatorial, onde liberdades individuais são muito reduzidas, para não dizer pisoteadas. E aí entra a extrema importância dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, vendo a nossa relevância geopolítica, nossa relevância como potência econômica, exportador de commodities, etc., ele tem sim a capacidade de nos resgatar, ou pelo menos nos ajudar a resgatar, a retomar o nosso caminho para que a gente volte
a se alinhar ao eixo ocidental, ao eixo de países que primam pelas liberdades individuais. Espero que os Estados Unidos tomem medidas efetivas contra esses tiranos e espero que essas medidas sejam o início de uma avalanche de providências aí sim no plano interno, capitaneadas pelo nosso Congresso contra pessoas que estão tolhendo as nossas liberdades.